Sejam muito bem-vindos ao Flycast News de hoje. Eu sou o Rafa Marques Eu sou a Mari Seridono. e hoje nós traremos a vocês notícias que movimentaram aí o ambiente de tecnologia. Em específico, né, Mari? Nós falamos inclusive na semana passada sobre a discussão de transparência ali em algumas redes sociais, que também movimentaram, né, a respeito do contexto de como as pessoas estão sendo utilizadas para alimentarem bancos de dados, ou até mesmo como aquelas informações publicizadas estão sendo utilizadas para treinar essas tecnologias, né, Mari? E aí eu penso que essa semana a gente trouxe algo olhando até um pouco próximo disso, mas que também talvez já passe a condição futura, né, Mari? Exatamente, né? Esse é um ambiente, né, que evolui tão rápido, né? A questão da inteligência artificial, de todas as possibilidades que vêm sendo criadas. Nos nossos episódios anteriores a gente falou, né, de algumas aplicações práticas para empresas ou mesmo na vida, né, das pessoas físicas. Dificilmente hoje alguém não utiliza, né? E aí traz uma discussão. O que é a inteligência artificial? Mais uma vez, né? Ela trabalha em cima de um banco de dados ali, né? Pré-constituído, e essas informações têm que vir de algum lugar. Então, para destacar sobre isso, eu trago aqui uma notícia que saiu no site da Startse, com o seguinte título: Por que a OpenAI estuda um modelo para remunerar criadores de conteúdo? E aí eu achei super interessante a manchete, né? O primeiro desafio foi coletar o máximo possível de dados que já existia no mundo. E agora o desafio é garantir dados futuros. É interessante, né? Quando nós falamos de coletar o máximo possível, temos aqui algumas discussões, das quais a gente já até falou Exatamente. nos nossos últimos episódios, né? E aí eu trago até para o contexto de benefício econômico, para eventualmente para essas empresas, pensando que a capacidade de armazenamento ela tem que ser multiplicada e a capacidade de processamento, né, dessas informações, pensando que você está falando de imagens com altas resoluções, e aí você precisa processar isso com base em um modelo de linguagem, né? Então, a gente está aumentando o custo, né, efetivamente, de diversos produtos. Então, como é que isso impacta e traz benefícios, né, Mário? Como é que a gente pode efetivamente olhar isso a nível de mercado mesmo, né? Sim. Essa notícia, né, ela destacou que a partir de julho desse ano, a OpenAI passou a anunciar algumas parcerias, né? Então, por exemplo, é uma parceria, lógico, essas empresas vão ser remuneradas, né? Essas remunerações aí variam de 30 milhões a 250 milhões de Nossa. dólares. Ou seja, é o que a gente fala, né? O dado é o novo petróleo. É, não, mas o dado já foi o novo petróleo, né? Agora eles querem consumir a forma como nós pensamos efetivamente e Exatamente. entender tudo sobre nós a todo instante. Se nós não nos cuidarmos, né, isso acaba evoluindo para um cenário que talvez, até disse isso em um dos episódios atrás, né? Nós estamos escalando ali estamos subindo uma escada e quando olhamos para baixo, talvez os degraus já se foram, a gente já está num patamar muito elevado e É uma queda difícil agora acompanhar. pode resultar num impacto gigantesco, né, Mari? Sim, com Do ponto certeza. de vista econômico, pensando no investimento como esse que você mencionou, e do ponto de vista prático e usual, aqui para as pessoas que no dia a dia acabam utilizando essas aplicações, essas ferramentas, né? A gente teve recentemente, e aí aqui a gente foge um pouco, faço aqui uma pequena pausa aqui autoral, mas a gente foge um pouco, mas a gente percebe, né, que diversas tecnologias são lançadas a todo momento, a todo instante, e algumas delas funcionam bem, outras não tão bem, né? Uhum. Plataformas são apresentadas à sociedade para utilização e elas vão bem até um certo ponto e de repente também cai ou não, né? Ou evoluem e melhoram, mas algumas caem em descredibilidade, né? A gente teve aí a discussão recente, sobretudo em relação a uma plataforma, só até um, um episódio no Netflix, né, sobre o contexto de segurança da informação em relação às informações. Por que o Rafa está falando disso quando a Mari menciona em um formato de criação e de criadores de conteúdo profissionais para inteligências artificiais? Nós estamos aqui a dizer que essas parcerias elas podem evoluir para quaisquer tipos de plataformas. Hoje eles estão começando ali, né? Quais são os parceiros? Você chegou a ver? Alguns dos parceiros ali que já fecharam, né? Tem o Le Monde, o El País e aquela plataforma Reddit. Ah, tá, legal. Então, são comunidades efetivamente voltadas a notícias nesse primeiro momento, mas nada impede de que isso também se expanda e alcance ali o conhecimento, por exemplo, de eventuais redes sociais, como nós falamos no nosso
no nosso episódio anterior, e aí nós estamos aqui a dizer de quaisquer tipos de redes sociais. Recentemente a gente teve um problema Exatamente. gigantesco que abalou aí as estruturas de alguns, né, algum tempo atrás, né, que veio, né, à tona agora porque teve aí A série a do série do Netflix. Netflix, né? A gente tá falando aqui, pessoal, para os que não conhecem, do caso do Ashley Madison, que foi um aplicativo aí que, nossa, desbancou muito aí, sei lá, nas últimas décadas, a respeito de um site de relacionamento para pessoas compromissadas. E o que aconteceu? Houve uma violação de dados e conheceram, ficou-se, né? Foi a público todas as pessoas que eventualmente utilizavam aquele ambiente. Mas, Rafa, o que isso. Gente, a gente está aqui dizendo que a partir do momento que existe uma parceria ativa para a produção de conteúdo com uma inteligência artificial, eles podem consumir, porque lembra, a Mari falou, quantas vezes vocês leram os termos de uso? Possivelmente pouquíssimas das vezes. E aí, quando você entra num ambiente como esse, é possível sim que as suas informações possam ser compartilhadas com esses ambientes de inteligência artificiais e aí, efetivamente, a constituição de um banco de dados para que se tenha aí uma maior aprendizagem dessa máquina, né? A gente chama uma maior acuracidade, não é mesmo, Mari? Exatamente. Um dos impactos, assim, positivos, né, que eles trazem ali como insight é que justamente vai ser possível você treinar uma inteligência artificial um pouco mais especializada na sua indústria, no seu mercado, né? Então, lógico, existe toda essa preocupação com relação à privacidade, ao uso, até onde isso vai chegar, mas o objetivo é justamente esse, né? Poder expandir, garantir a existência de informações e dados futuros e, em termos de mercado, né, para as empresas que têm o interesse em fazer essas parcerias, é justamente isso, você criar ali uma inteligência artificial mais especialista, digamos assim, no seu setor. Essa condição de especialidades, né? Ela traz à tona. Inclusive, a gente tem, e aí também olhando, né, para um cenário, se a gente fosse discutir para o ambiente financeiro, por exemplo, para a gestão de fraudes, isso seria genial. A gente tem aqui a resolução 6, e aí para o pessoal que não é do direito, é uma resolução que fala sobre a necessidade de que empresas do ambiente financeiro conheçam efetivamente e tenham um ambiente de gestão de fraudes, ou seja, crie entre elas um banco de dados para que se possa efetivamente se antecipar Uhum. frente aos fraudadores. Obviamente que os caras, sabendo de uma situação como essa, eles já devem estar se adiantando em outras situações, mas isso é muito interessante, né? Nós temos aqui um olhar do Open Finance, né, ali que trouxe a possibilidade de um conhecimento sobre as pessoas e uma gestão de dados para construir um ambiente, né, e uma produção de serviços dentro do ambiente financeiro melhor, pensando num contexto de inteligência artificial para gestão de fraude, que daria match, né, com essa resolução, né, de que a gestão de fraude poderia possivelmente ter um conhecimento melhor, conhecer as características, os perfis, a gestão efetiva e, obviamente, tendo toda a modulação e a constituição de critérios, né, quanto aos viés discriminatórios e todas as outras coisas que efetivamente impactam aqui. Mas ainda nesse cenário, o que você conclui de tudo isso que você percebeu, Mário? Você acha que realmente, né, a gente trouxe aqui dois cenários distintos, né? Uma condição de redes sociais, sites de relacionamento, condições, um ambiente financeiro, efetivamente gestão de fraude, são ambientes que talvez não seria tão usual, né? Eu acho que foge um pouco do contexto de finalidade. O outro, sim, eu acho que seria razoável ter o Uhum. conhecimento e o compartilhamento com diversas entidades para que isso efetivamente trouxesse a melhor informação e que pudesse efetivamente se antecipar, né, frente a eventuais incidentes que possam ocorrer dentro desse mercado, né? Sim, acho que isso remete ao que a gente já vem falando, né, desde os episódios anteriores, que é a questão do uso da inteligência artificial, né? Como qualquer outra ferramenta, ela pode ser usada para questões positivas, né? Acho que quem cria um sistema, quem treina um sistema, geralmente tem sim uma boa intenção, tem uma questão ali de otimizar algum tipo de processo, mas existem pessoas que utilizam também para finalidades negativas. Então, por isso a importância da gente saber para onde as nossas informações estão indo, o quanto a gente está concedendo de informação. E eu achei interessante essa iniciativa, assim, da OpenAI, porque, como a gente sabe, né, eles estão sendo processados, né, pelo New York Times, justamente Caramba. porque utilizaram os conteúdos, né, ali produzidos
E o argumento deles, né, quando eles receberam esse processo, foi justamente que era um uso justo da informação. Só que eles não levaram em conta, enfim, toda a estrutura e todo o investimento que o New York Times teve para produzir os conteúdos. E isso gera aí inúmeros problemas, né? Não só para o New York Times, mas a gente pega a capacidade de processamento, né, de uma inteligência artificial dentro de um contexto de OpenAI e a gente joga aí para uma ferramenta que efetivamente vai integrar todos os dados, vai construir módulos aí sobre o conhecimento de determinadas matérias que talvez as pessoas demorariam anos para constituir, eles fariam questões de segundos, né? Então, a gestão de toda essa matéria, a gestão dos direitos autorais, as questões, né, Sim, com sobretudo certeza. de responsabilidade civil, né, de que às vezes uma informação saia do contexto e é apresentada como sendo daquela fonte. Então, é uma discussão, né, de voltar no tempo. Quanto isso é possível, né? Voltar no tempo e apresentar uma informação verdadeira, fidedigna, né? Esse foi um dos pontos, inclusive, que o New York Times trouxe, né, com relação a essa ação quando eles entraram, porque justamente é muito forte essa questão dos direitos autorais e eles apontaram também, né, nesse processo falhas que essa inteligência artificial, justamente utilizando essas informações, essas notícias, acabava criando ali, por exemplo, conteúdos que já tinham sido utilizados, enfim, colocando fora de um contexto, entendeu? Então, usando de uma forma negativa. O objetivo deles, lógico, foi mostrar que aquilo ali era falho, né? E, como a gente sabe, nenhum sistema é 100% seguro, né? Por isso que eu acho que a principal, dando um passo atrás, acho que a principal medida ou precaução de qualquer pessoa é justamente ter esse cuidado, né? De ler os termos de uso, saber para onde estão indo, mas, enfim, fechando aqui essa questão, eu acho que, pensando por um lado positivo, essa iniciativa agora, essas empresas, né, serão remuneradas efetivamente, e aí vai ser compensado, lógico, todo o esforço e todo esforço humano e de investimento, né, para produzir esse conteúdo. Não, isso é legal, porque remete aqui a uma notícia que eu também preparei para nossa pauta de hoje, que é sobre os novos supercomputadores da Microsoft, né? Os copilots mais PCs, são AIs, né? São os computadores que comportam aí diversas tecnologias com inteligências artificiais e que dentre elas uma que se chamava eh, Recall. E o que é isso, né? A matéria que eu trouxe, ela diz: Microsoft decide manter o Recall desativado por padrão no Windows. Mas, Rafa, o que é isso, Recall? Mari, o Recall é uma ferramenta que está disponível no Windows 11, né? Nesses computadores AI, né? O Windows Copilot, né? Que entrega ao usuário diversas informações. Então, você teve uma discussão gigantesca, sobretudo em relação ao que nós falávamos agora, segurança, privacidade, para onde os dados estão indo, mas que vocês tenham assim um contexto um pouco melhor, né? É, essa ferramenta, ela entrega não só um conhecimento frente à utilização do seu dispositivo, ela necessariamente cria uma trilha do tempo, assim dizer, né? A gente já teve uma vivência, uma experiência com essa condição de trilha do tempo, e aí tem aquele caso, o famigerado caso do Google Street View, não sei se você recorda, mas que daí, eu não sei, depois vocês pesquisem, é bem antigo, mas eu gosto sempre de falar dele nos meus treinamentos, porque é interessante, sempre cria uma sinergia com o pessoal, em que uma pessoa conheceu, né, ficou sabendo de uma infidelidade do marido através da calota do carro, porque no dia X ele estava na casa de uma amiga dela. E como é que ela ficou sabendo, Rafa? Ela foi lá no Google Street View, colocou lá o endereço, e quando ela botou o endereço, a imagem do carro do esposo dela estava disponível lá, só que ele estava meio borrado, né? A única coisa que Uhum. estava disponível era a calota do carro dele. E aí, Tinha o reflexo. por meio dessa informação, ela conseguiu. Mas é o carro dele, esse horário na casa dessa pessoa, aí ela descobriu a infidelidade do seu marido. Então, é um recurso, enfim, né? Não guarda tanta relação, mas, assim, voltar no tempo daria a opção. E aí aqui a gente tem diversas outras discussões, né? Esses supercomputadores, né? A gente está falando aqui de um computador que vai possuir uma unidade de processamento neural. O que seria isso? Ele teria capacidade, né? Porque
Não sei se você consegue perceber, né? A partir do momento que você capta as informações na tela do computador, então fui até o meu banco, fiz uma operação, a cada 5 segundos vai surgindo ali aqueles frames que vão capturando, tirando prints. Inclusive, na apresentação do Recall, a, a pessoa da Microsoft, ela trouxe uma apresentação e o exemplo que ela trouxe foi justamente nesse contexto. De uma apresentação que ela fazia com o time de marketing, em que ela não sabia efetivamente sobre um determinado assunto. Só que ela recordava que naquele momento havia um gráfico e havia uma escrita em roxo. E aí o que ela fez? Ela pediu para que essa ferramenta apresentasse a ela, no dia X, algo que remetesse a essa informação. E foi efetivamente assertiva a devolução. E aí vai de encontro com o que você falou. Não é uma condição contextual, é uma condição de imagem. Então, Uhum. a apresentação dessa imagem traz muito mais acuracidade do que uma condição contextual. Entende? Então, a apresentação foi muito bacana, ela trouxe, realmente deu certo, funcionou. E aí, só que daí surgem outros desafios, né? Não, Surgem as dúvidas, né, Rafa? A insegurança. não só do ponto de vista de segurança da informação e privacidade, sobretudo em relação a como esses dados serão armazenados, por mais que eles mencionem que tem um NPU ali, que eles não serão processados em uma nuvem, nós possuímos aqui o Relo, ou criptografia, biometria, enfim, né? A gente sabe que é possível que o seu dispositivo seja violado por um terceiro. Será que essa condição será por voz biométrica, um cadastro biométrico da voz, e aí é só tendo a sua voz e não atendo a voz de terceiro? Uhum. Ou só a digitação através da sua biometria e eu não consigo digitar se eu não colocar a minha própria biometria? Porque a gente está falando de efetivamente constituir uma memória, uma segunda memória. E é uma memória tão efetiva que ela não para no tempo. A gente está falando de 32 gigas de armazenamento por Nossa, tempo um super indeterminado. espaço. Você pode efetivamente pedir para que ela não tire, né, a captura da tela de determinados aplicativos ou informações, mas a todo momento ela está coletando informações. Então, é possível sim que ela não entenda efetivamente sobre qual aplicativo em si ou sobre qual informação em si, naquele contexto, você não gostaria que ela trouxesse. E aí aqui, né, Mari, a gente tem uma discussão, putz, aprofundada, desde as questões de dados pessoais sensíveis. E Uhum. aí a gente pode se valer aqui no aspecto religioso, por exemplo, no aspecto sobre orientação sexual, no aspecto sobre opiniões políticas, porque as pessoas, né, não que o seu computador seja terra de ninguém ou que você, obviamente, ele é privado, Sim. né? Mas você também não pode fazer ilícitos, mas você passa a dar oportunidades para que a tecnologia efetivamente passe a rastrear as suas informações. E aí vem as preocupações, acredito, né, Rafa? Primeiro, esse ponto que você já trouxe, né? Onde isso vai ser armazenado e se efetivamente isso vai ser utilizado para outra finalidade ou vai ser dado algum acesso a terceiros dentro desse, enfim, do desenvolvimento dessa tecnologia mesmo. E tem essa questão que você trouxe também, né, do próprio incidente. Se um terceiro acessar, ele vai conseguir puxar as informações, né? Vai haver alguma trava de segurança, alguma medida de segurança que garanta que só o usuário, né, o dono desse dispositivo vai conseguir acessar? Eu acho que isso deve ter trazido realmente muita discussão, né? É, em função do recall, né, e de toda essa discussão que você trouxe, realmente alguns fóruns foram apresentados nessas últimas semanas, e a grande discussão dos pesquisadores, né, que procuram vulnerabilidades, era essa discussão sobre o acesso e sobre a possibilidade de violação. E em razão disso, a própria Microsoft, como nós trouxemos aqui, optou por não trazer isso de forma Por original, padrão. né? Por padrão, né? Uhum. Então, agora, cada um que compre esse Copilot, né? E, inclusive, a capacidade de processamento desses computadores, eles são para usos domésticos, né? Eles mencionam nessa apresentação, inclusive, eles estão 58% mais, possuem 58% de processamento a mais do que o MacBook Air. Então, Nossa, seria algo ali relacionado a uma utilização doméstica. É muito rápido, né? A gente está falando, sim. eles falam de 40 mais plus, né? Esse núcleo aí.
neural de processamento. Então, são bilhões aí de possibilidades que podem surgir através das informações que são apresentadas, né? Então a decisão deles foi de suspender essa aplicação como um padrão. A primeira condição era que ele viria como padrão, inclusive. E aí agora ele vai ser desativado, e aí todos os seus copilots mais, quem comprar esse dispositivo, precisa incluir. O segundo ponto é que a ativação do reload, né? Então, como medida técnica, né, eles falaram, putz, então, para que isso funcione e mitigue um pouco os riscos, então o Copilot passa a ser ativado a partir do Hello. Então, daria ali meio que uma condição de conhecimento e, enfim, eles informaram também que as informações seriam encriptadas, e aí, para o pessoal que não é de tecnologia, as informações seriam embaralhadas ou seriam tornadas em um formato que não seria possível conhecê-las diretamente. Então, isso já traz um pouco mais de segurança. E também é, elas só seriam acessadas se essas informações partissem do próprio usuário, ou seja, se ele colocasse a sua biometria, ou o seu PIN, ou a sua senha no seu celular, se ele tiver um duplo fator de autenticação. E aí, em terceiro lugar, eles estão colocando outros meios de segurança ali para que os dados não possam ser descriptografados. Então, putz, Rafa, tudo bem, a gente tem esses mecanismos, mas, sei lá, um phishing acessou minha máquina. E agora? Porque a gente já tem esse prejuízo, né? O Sim, risco, né? Do cara colocar ali uma mensagem falsa, e aí eu cliquei, fui para um lugar, e aí eu começo a eu ter vou dar o vulnerabilidades. acesso, né, para ele diretamente. Então ele vai conseguir acessar essa ferramenta Em e questão de segundos, ele pode eventualmente ter acesso à sua informação bancária, a informações, como a gente mencionou, de cunho extremamente subjetivo de uma pessoa, ou seja, sensível, relacionadas às suas orientações sexuais. Poxa, existem grupos na sociedade que já são tão recebem uma carga de preconceito enorme e guardam para si já uma luta diária, uhum. né? Eu até digo isso às vezes, né? Que eles sobrevivem, eles existem e sobrevivem, né? Porque as pessoas atentam contra as vidas deles. Então, imagina que há uma condição e um incidente em que resulta na violação desses dados. Ou seja, pessoas nessas condições seriam expostas. Então, esse seria uma condição. Mas, poxa, como é que eu vou usar na prática, né? Porque a gente fala, pô, mas computador com AI, para que serve? Essa é uma utilização na prática, né? Seria uma memória, ele funcionaria como uma memória, Memória artificial, sua própria memória artificial. sabe? As suas lembranças. Então você teria a sua trilha do tempo. O que que eu fiz? Isso é interessante para as pessoas que são ciumentas e que, né, você aí que é muito ciumenta, compre um computador desse para o seu, enfim, A ou B e ative a função recall. Você vai saber tudo que essa pessoa fez e vai poder aí eventualmente Perigoso, hein, Rafa? pitacar na vida dessa pessoa. Tô brincando, não façam isso é abusivo. Não façam isso, é brincadeira, gente. Mas é um dos formatos que se pode utilizar. Mas a gente olha para o lado positivo. Isso seria interessante para uma família que tem crianças, adolescentes, que estão sobre ali a supervisão. Você coloca uma ferramenta como essa. Lógico, nós já temos os ambientes que são os ambientes controlados, que as ferramentas Uhum. indicam quais foram as utilizações. Mas, eventualmente, você não conseguiu instalar ou deu algum problema, você consegue ainda ter uma outra ferramenta que consegue captar tudo o que foi apresentado, visto, Uhum. acessado através daquele computador. Isso é interessante, Sim. né? Sem dúvida que pessoas que têm problema de memória, enfim, pessoas que têm algum outro transtorno, poxa, E é, traz é aí. curioso ouvir você falar, Rafa, porque, enfim, as pessoas têm diferentes tipos de memória, né? Algumas pessoas gravam mais lendo, outras ouvindo, e algumas têm essa questão da memória visual. Então, por exemplo, acontece muitas vezes comigo mesmo. Eu, sei lá, se eu anotei alguma coisa num caderno, às vezes eu quero lembrar o conteúdo, mas eu lembro em que canto da página ela estava, com que cor ela estava, e aí assim eu consigo achar. Pensando se eu tivesse feito isso no computador, como você falou, né? É só narrar. Ah, eu estava escrevendo sobre tal assunto, mais ou menos nessa Quantas data. quantas vezes a gente, às vezes, viu algo, postagem principalmente em redes sociais, né? Porque É, a gente entra naquele flow do algoritmo que fica te entregando mais coisas, mais coisas, mais coisas. Você fala, putz, eu queria ver, mas quem foi? Aí você fala, poxa, era um boné marrom, uma camisa amarela.
Aí coloca no. Aí vai passar tudo que você. Poxa, interessante, vai. Só que, em contrapartida, temos essas discussões que são Sim, extremamente relevantes, das quais eu acredito que precisam ser observadas, ou, como você trouxe aí num dos episódios, que se apresente uma política transparente sobre a utilização dessa AI e como as pessoas também terão seus dados utilizados, se é que serão utilizados, porque ela menciona, né, mais uma vez, que as informações ficarão armazenadas de forma local, ou seja, elas não sobem para o ambiente em nuvem. Mas, até quanto isso realmente é verdade, a gente precisa seguir acompanhando. E aí, em razão disso, a Microsoft acabou tomando essa atitude. E aí, inclusive, dentro desse campo, né, em razão de toda essa discussão, né, de todo esse barulho que surgiu na comunidade, eh, o chefe de dispositivos de Windows e Surface da Microsoft trouxe que o recall ele só vai passar a valer efetivamente quando o usuário ativar, perfeito. inclusive as máquinas que já foram apresentadas ao mercado, né? E outro ponto é que as informações elas ficam no ambiente local, como a gente mencionou. Então, seria como um servidor local, né? A sua CPU, né? A gente está falando de notebook, mas seria como a sua CPU. Seria naquele superprocessador, outras pessoas não teriam acesso, a não ser que alguém roubasse o seu computador. Se você tem uns Sim, bitcoins lá, algumas coisinhas, então conseguiria acessar, sem teriam ali a dúvida. capacidade se você rodou a senha digitando na tela com mostrar a senha, porque às vezes eu faço isso porque como eu coloco a mesma senha, não sei se já aconteceu com você, aí você coloca a senha, não é a senha, aí você vai trocar a senha, quando você altera a senha, você não pode usar a sua última senha. Sim, Nossa. é muito Então, irritante, já aconteceu comigo. essa ferramenta funcionaria para esse contexto, né? E aí, uma coisa interessante que eu assisti essa semana até um, um, um filme, né? Chama Free Guy, assumindo o controle, que era um NPC, esses bonequinhos de games, assim, que são Uhum, tipo os coadjuvantes. Eles estão ali só, tipo, entra no jogo, toma um soco ali, toma um chute e tá ali não serve pra nada. Ele fica ali, né? Como. Cara, esse filme fala que esses carinhas ganharam condições de vida, né? Então ele possuía ali um nível de inteligência artificial e aí ele passou a interagir efetivamente com os jogadores a partir de uma consciência que ele ia adquirindo ao passo que ele ia evoluindo dentro do próprio jogo. Então isso é muito louco, né? Imagina, seu computador está armazenando um monte de informação sobre você, daqui a pouco você passa a receber ali um monte de dicas e ou orientações com base naquilo que você está consumindo. Hoje eu estou não que seja efetivamente essa a ideia do Copilot, mas, sim. né, as Só coisas vão discutindo se uma transformando, né? possibilidade, A gente está né? falando aqui que as coisas transcendem, então eu achei interessante esse filme, fica a dica cultural para vocês. Free Guy, assumindo o controle. Assistam, procurem, assistam aí é bem interessante. Então, assim, vale lembrar também um episódio recente, né, que aconteceu com a própria Microsoft, que houve uma violação ali de alguns e-mails, inclusive do governo americano. O Uhum. relatório do governo americano não veio muito favorável para o pessoal da Microsoft. Então, esse é um ponto, talvez, que fortaleceu essa ideia deles colocarem isso como algo a ser aceito, né? Ou seja, instalado pelo próprio O próprio usuário, né? usuário, Dá para essa que, liberdade de escolha, né? exatamente, para que se dê essa liberdade de escolha. Mas, enfim, esse aqui é o cenário que nós temos hoje. Eu achei que foi bem assim movimentado, todo mundo falou, poxa, o que que é? O que que é? Então, queríamos trazer a vocês que queiram adquirir novos computadores com AI, observem os termos de uso, observem quais são as ferramentas que estão instaladas e quais virão por padrão, quais vocês precisam instalar, para que vocês possam ter aí o melhor proveito de cada uma dessas tecnologias, né? Com E segurança, né, Rafa? sim, e aí, sabe por que a gente fala isso? Porque olha que interessante. Recentemente a CVM fez um teste, né? E que a gente chama de engenharia social, e ela subiu uma plataforma, junto com a Ambima, ela subiu uma plataforma de recursos para investimento, extremamente vantajoso, cheio de condições que remetiam a uma condição que não era verdade, e para nossa surpresa, mais da metade das pessoas que acessaram o site clicaram nos links Uhum. e caíram no golpe. Então, assim, a página foi criada efetivamente para conscientização. Então, Sim, quando as pessoas clicavam no link, né, viam aquelas ofertas
magníficas. Nossa, você vai ter aqui um proveito econômico gigantesco. Para onde que ela ia? Para um treinamento de conscientização de como não cair em golpes virtuais relacionados a pirâmides financeiras e ou enfim, criptoativos que não sejam verdadeiros. Então, é muito interessante, porque passa muito dentro desse cenário de utilização do próprio titular ali, né, do usuário, no dia a dia das pessoas, de como elas Sim, convivem com a tecnologia. E essa condição é uma condição assim já antiga, as pessoas já conhecem muito dessas frentes, né, de buscar um pouco mais, pesquisar em sites de reclamação, pesquisar, enfim, no Procon e ou em outras instituições, na própria CVM, na Ambima, enfim, como é que se caracteriza, se efetivamente aquela empresa tem regularidade, mas não, as pessoas efetivamente clicaram, né? 48% dos visitantes clicaram no anúncio dessa exchange falsa e efetivamente poderiam ter caído no golpe. E, enfim, no final, esse site teve 170 mil acessos, o nossa. que por si só é impressionante, não é mesmo? E desse total, 49 mil caiu no golpe. Imagina se fosse realmente um fraudador ali por trás, né, Rafa? O prejuízo que essas pessoas teriam. E isso é uma coisa muito comum, na verdade. Eu mesma, muitas vezes, voltando aqui na história, né, do Instagram, você tá lá rolando, rolando, e ele te apresenta o tipo de coisa que você gosta de consumir. Então, para mim, aparece muito loja de sapato, loja de roupa que eu costumo comprar. E eu lembro que uma vez apareceu ali uma chamada de uma loja que eu costumo, né, visitar lá e fazer alguma compra, só que é uma loja que tem um preço elevado e os preços estavam muito baixos. Eu estranhei e aí eu entrei no site, comecei a olhar o site, comecei a colocar coisas no carrinho para ver o que acontecia. Aí foi que eu fui reparar no nome, né, que estava ali no logo, ele estava com um caractere a mais. Olha que interessante. Você sabe que essa também foi uma das características que daí, inclusive, vai ficar aqui como a nossa dica cultural de hoje. Quando vocês acessarem esses sites que tragam aí quaisquer tipo de vantagens econômicas ou muitas facilidades, percebam esses indícios que a Os Mari falou. detalhes, né? Porque lá nesse site da CVM também existiam diversos erros gramaticais, vantagens econômicas absurdas e, sobretudo, um aumento patrimonial muito rápido. Então, sempre quando vocês se depararem com condições como essas, vocês observem. Nossa, sai daquele site, daquele link que te indicaram, digita o link efetivamente, observe a característica do site, se não, se há erros gramaticais, se efetivamente existe as condições ali, né? Política de privacidade, os termos de uso, condições contratuais, a indicação, né? Necessariamente os sites precisam manter o nome da empresa, o CNPJ da empresa, ver se E são esses indícios, né, Rafa? Dependendo ali, por exemplo, nesse caso que você trouxe aí da CVM, foi de fato uma conscientização, né? Então, sei lá, quem está acostumado ali, investidores e tudo mais, deveriam desconfiar, né, de situações ali, de condições tão, enfim, mas diferenciadas. Mas é isso, por isso que a gente fala eu não tenho aqui o percentual, mas a grande maioria dos incidentes de segurança são causados justamente pela atuação ali erro humana, humano. que é induzida a erro, né? Por isso que eu quis trazer ao final aqui essa, essa matéria, essa recente, olhando, né? A gente tem a condição desses supercomputadores, que vai ter uma inteligência artificial que vai pegar tudo que você fez e vai ficar ali, ou seja, tem um núcleo de processamento, né, neural dentro da sua própria máquina, Tem todo o seu perfilamento de consumo, né, de tudo. tudo que você faz. Então, se você eventualmente ia lá e, enfim, deletava e lógico, a gente já sabe, tem Limpava os o que. histórico. Isso a gente já sabe que acontece, né? Até porque é normal. Mas aqui é muito além. A gente está falando de uma condição efetiva de busca. Então você está gravando áudio, está gravando vídeo. O exemplo que eu trouxe eventualmente foi de uma reunião que a mulher participou, né? Que é o evento que eles trazem lá na Microsoft na apresentação desse produto, de uma reunião. A mulher participou, não lembrava efetivamente qual era o que estava falando naquele trecho, mas ela lembrava que tinha um rascunho em roxo. Olha só. E falou, e o recall trouxe. Aqui, a gente está falando de uma apresentação, como a Mari falou, numa rede social, no e-mail, no seu WhatsApp, chegou um link.
Nossa, que legal, vou utilizar. Quando você clicou, você é redirecionado para uma página que efetivamente não guarda qualquer vínculo ou, enfim, Relação relação com a jurídica empresa, com a né? empresa verdadeira e a pessoa acaba tendo um prejuízo. Mas então, pessoal, a gente quer que vocês fiquem atentos, sobretudo em relação a essas facilidades, proveitos econômicos enormes, condições que eventualmente vão tirar vocês. Não existe almoço grátis. Fique sempre com a cautela, né? E é o nosso papel também vir ajudar, instruir e trazer um pouco sobre esse conhecimento que nós lidamos aí no dia a dia. E eu acho que era isso a mensagem que nós queríamos trazer hoje, Maria. Eu não sei se você teria outro ponto a acrescentar a respeito. É, Rafa, só reforçar essa questão, né, são medidas muito práticas que você pode tomar no dia a dia para se prevenir, né, com relação a esses tipos de golpes que são tão comuns. Então, sempre desconfiar, sempre fazer ali uma dupla checagem, né, olhar essa questão de ver se o nome da empresa tá, é uma coisa tão simples às vezes, mas quando você lê muito rápido, você não repara. Tanto é que esse exemplo que eu dei, eu entrei no site, eu olhei os preços, tal, aí eu fui olhar o nome da loja. Então, fique atento aí aos detalhes, né? Tem alguns sinais e pensando, né? Eles sempre vão induzir você em algum comportamento que você já está acostumado. É, e tem as características, né? O senso de urgência, que é um dos apelos, que aí o senso de urgência aparece quando? Tem aquelas smoothings, né? As ligações fraudulentas, que também está acontecendo muito disso em Portugal agora. O pessoal tá ligando para os outros, aí desliga, e aí a pessoa retorna. Quando a pessoa retorna, ela começa a entrar num flow ali e acaba sofrendo também uma fraude, né? E aí tem as questões de fraudes, de Pix e tantas outras fraudes que acontecem, mas fiquem atentos e tenham aí, né? Porque hoje em dia a gente fala, pô, faz uma chamada de vídeo, mas agora tem a questão, né, Do das deepfake, deepfakes. né? Então, a questão, né, da chave de segurança familiar é um ponto interessante para vocês terem cautela, ter calma, não fazer as coisas com pressa, habilitar ali as chaves de utilização, os modos de proteção nos celulares, os duplos fatores de segurança, de Uhum. autenticação, autenticação biométrica. Olha, Não salvar senhas. não salva, não coloca na carteira a senha do seu celular, do seu e-mail, enfim, temos diversos pontos que a gente precisa observar. A lição de casa sempre parte do humano, por isso que eu acho que estão processando tanta coisa em um formato artificial, mas a gente é útil e a gente é muito útil. Então, vamos fazer valer e fazer acontecer, porque o Flycast News vai sempre permear em diversos assuntos, mas sempre conectar vocês com o futuro. Eu acho que é isso. E assim, nós nos despedimos de vocês, agradecemos a audiência, pedimos que vocês compartilhem esse vídeo, curtam e continuem aqui conosco. Deixem nos comentários algo que gostaram, tragam aí o que queiram saber, que a gente vai estar Tragam por novas aqui. ideias, né? Sugestões de pauta. A gente quer ouvir vocês para entregar cada vez mais um conteúdo que seja interessante e informativo, né, Rafa? É isso, o Flycast News de hoje fica por aqui. Um grande abraço a todos. Tchau, pessoal. Valeu, pessoal.